Mas agora, sem mais delongas, vamos para o react do react da última Ciro Games. Vou entrar aqui. Quando a gente pensa que já viu todo tipo de equívocos da direita e da esquerda neste Brasil amado e sofrido, aí vem um fato que desarma toda a nossa convicção. Foi o que aconteceu essa semana quando eu vi o teólogo Leonardo Boff, eu falei sobre isso, considerado vocês um viram. dos intelectuais mais importantes da esquerda católica, petista, via público simplesmente, com toda clareza, sem nenhuma dubiedade, nem nuance, simplesmente defender a internacionalização da Amazônia. Vejam algumas das suas declarações. A Amazônia deve ser internacionalizada e deve ter gestão global. Aí diz, a Amazônia é de toda a humanidade e não propriedade do Brasil. Diz mais, a Amazônia deve ser, já mencionei, o tempo das nações está passando. Agora é o tempo da terra, administrada por um corpo multipolar e orgânico. E por aí ele... Os petistas entreguistas são demais. Imediatamente, eu contestei esse absurdo no Twitter. E recebi uma resposta solene. Como eu falei, né? Na terça-feira. Nós temos uns atritos, mas eu tenho um afeto e respeito por ele. Mas ele me deu uma resposta meio solene, citando até de forma muito soberba, a caridade ali passou longe, o grande filósofo Immanuel Kant e seu célebre, conhecido ensaio da paz perpétua. Claro que numa citação completamente estapafúrdia, anacrônica e fora de contexto. Antes de comentar a proposta estapafúrdia do Leonardo Boff, deixa eu registrar aqui outra coisa que me surpreendeu profundamente. Eu não me lembro de ter visto nenhum intelectual ou político de esquerda, nenhum candidato, a começar do Lula, a quem Boff é totalmente ligado, ter refutado essa declaração. Quem cala consente, né, Lu? Quem cala consente, esse silêncio é eloquente e muito ameaçador. Revelador. Mas mesmo que não seja isso, que seja apenas uma fuga covarde do debate, que já é um claro sintoma de como o Brasil está doente. E como essa doença está contaminando amplos setores da política e, talvez mais grave, da própria inteligência brasileira. Tudo isso é muito sério. Mas me deixem começar confrontando esse absurdo com uma tirada irônica, igualmente absurda. Me respondam, por favor, se o raciocínio do Boff for correto, por que então não entregar logo todo o litoral brasileiro e todo o remanescente de Mata Atlântica aos cuidados internacionais? Bem colocado, Ciro. Aliás, por que não entregar o resto do Brasil junto? Lula, amigo e líder do Boff, em quem o Boff perdoa tudo. Olha, não duvido, viu, Ciro? Eles são bem capazes de fazer isso sim. O Lula é bem capaz de entregar ainda mais as nossas empresas, nossas riquezas naturais, não é? É bem capaz. Aliás, o senhor Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, ele entregou lá a base de Alcântara para esses picaretas, para os estrangeiros, para os americanos, não é? É essa a esquerda, é esse o progressismo do Brasil? Ah, vocês vão ser cobrados pelo Ciro, por mim e por todos nós. Vocês não vão passar impune, viu, seus picaretas? Não é só o Bolsonaro, não. Relativiza tudo. O São Lula é o novo substituto na teocracia vesga do religioso Boff. O Lula é o líder dele. Poderia ficar viajando pelo mundo, né? A gente entrega tudo para os estrangeiros, e o Lula ficaria aí viajando pelo mundo, recebendo diploma de doutor honoris causa das universidades estrangeiras, enquanto os funcionários das grandes potências se encarregariam, no Brasil, confiado a eles, de distribuir esmola aos pobres e juro aos endinheirados, de acordo com a fórmula consagrada pelos governos petistas. Exatamente. Sabem por que é estarrecedor pensar dessa maneira? Porque isso é errado, porque isso é mortal, porque isso é criminoso. A solução para a Amazônia não está em ceder nossa soberania a potências que destruíram as suas próprias florestas e devastaram o planeta. Essa aqui é a realidade. Estados Unidos, agora a China. Tornar real a ideia de desenvolvimento sustentável, como eu repito toda hora. Da coisa concreta, o que é desenvolvimento sustentável. Em ordenar de forma correta o uso da terra na Amazônia brasileira. Vincular o complexo verde ao complexo industrial urbano. Oferecer à população amazônida alternativas sustentáveis à destruição da floresta e, com tudo isso, provar que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. O desenvolvimento sustentável da maior área florestal do mundo, com a maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do planeta,
só pode se realizar através da economia do conhecimento. Do contrário, vai depender apenas de um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem base na ciência e, portanto, sem nenhum futuro. Predador. Mesmo se a gente perdesse de uma vez por todas a vergonha na cara e saísse procurando por aí afora países para fazer tudo isso melhor do que nós, acredite, nós não iríamos encontrar. Porque apesar de todos os retrocessos criminosos do atual governo, a que nós estamos assistindo, de todos os crimes que o Bolsonaro estimula, o Brasil continua a ser o país do mundo que, de longe, tem as melhores condições para dar o exemplo do manejo sustentável de uma grande, a própria Marina Silva fala tropical. Isso. Nós temos técnicos, como eu já trouxe aqui para evidenciar, e conheço muita gente, sabe, nessa rede acadêmica da Amazônia mesmo, em qualquer universidade, Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Unicamp, mas ali o INPA, ali o Emílio Gueldi, com toda a desmoralização, você tem uma inteligência técnica que ninguém no mundo tem, que inclusive bebe da sabedoria tradicional das nossas populações tradicionais, das comunidades indígenas, em qualquer área potencial, mas especialmente eu fico aqui, Nabe, sonhando em poder ajudar o Amazônia a fazer uma nova tecnologia, uma biogenética, uma engenharia genética, uma teoria. Um breve parênteses aí, galera. Eu vi petistas no Twitter falando: eu não vejo a hora do Lula ganhar para descobrir os verdadeiros assassinos do Dom Phillips e do Bruno Pereira Araújo. Gente, não se engane. Descobriu o verdadeiro assassino, mandante do assassinato da Marielle Franco. O Lula vai cagar e andar para isso. É só da goela para fora. Ele não vai deslindar nada. Vai levar com a barriga esse próximo governo dele, esse terceiro mandato dele. Não vai. Não sei se vocês lembram, mas no mandato dele, a grande ativista Dorothy Stang, americana, ela foi brutalmente assassinada lá no norte. Entre outros vários crimes com essa pegada. Ele não vai fazer nada com os ruralistas, com as pessoas, sobretudo do norte, que odeiam os índios, os grileiros. Não vai fazer. Isso é a mais pura verdade. Atentem-se para isso. Vamos adiante aqui. Uma tecnologia de alimentos, uma nova farmácia, uma nova química, uma nova cosmética, tudo de base biotecnológica, que é extraordinariamente enriquecedor e está na nossa mão fazer. Nós temos os técnicos, eu quero repetir de novo, nós temos as técnicas ali nas prateleiras das nossas instituições acadêmicas, nós temos gente preparada para isso. Ninguém no mundo tem. O que está faltando no Brasil é a visão clara, exatamente, e uma vontade estadista forte para converter o descalabro em paradigma. Só falta liderança política que realmente se comprometa com isso. Boa, Cirão. Me desculpe por eu estar me estendendo e um pouco aceso importante, aqui. Importante. Mas deixa eu passar para a matriz do pensamento do Boff. Eu estou me referindo ao tal governo mundial que ele defende. Um conceito que esconde muitos equívocos, interesses ocultos e total fracasso de pensamento. Essa é a coisa que mais me choca, sabe? A inteligência brasileira se prostrar ao colapso do pensamento. Será que por acaso... Eu quero perguntar de novo. Será por acaso que a humanidade toda resiste tanto a essa tal ideia globalista? Será por acaso que a humanidade não aceita submeter os Estados soberanos à tutela de um poderoso império nascente, fantasiado de representante dos interesses da humanidade? Não, Boff. Não é por acaso coisíssima nenhuma. Em primeiro lugar, é porque... Leonardo Boff, que é ligado à Igreja Católica, viu, galera? Que ali é a alta cúpula do PT. É uma espécie de ideólogo do petismo e do lulismo, viu? Então não é pouca bosta, não. Sabe que ela é um dos fundamentos da liberdade e da evolução humana. A diversidade das nações, das culturas, é o que explica a evolução da humanidade. É divergindo que nós nos desenvolvemos e nos unimos. Exatamente. Em segundo lugar, porque a humanidade sabe ou suspeita que por trás da fantasia globalista há sempre a ambição imperial. O desejo de grandes potências de impor sua vontade Estados Unidos, China e outros. Triste ver o Boff arrematar sua oferta de rendição do Brasil, citando o ensaio do filósofo Immanuel Kant. Tem sempre esse pedantismo de botar a palavra na boca de alguém, né, para nobilitar. Estudei muito Kant na faculdade. Uma aberração Eles deturpam, tal qual os bolsonaristas. O ensaio do filósofo Immanuel Kant a respeito da paz perpétua, que eu já mencionei,
A essência da ideia do Kant está em construir a paz sobre as bases da cooperação livre entre os Estados, não o contrário. O Brasil teria condições assim, absolutamente únicas, singulares, para liderar o processo que Kant vislumbrou. Mas, para isso, teria de ficar de pé, não agachado, rendido, humilhado, como o Boff parece Exatamente. Sugerir. Ciro, e ainda falando de Amazônia, vale comentar que esse governo Bolsonaro finalmente decidiu tomar uma providência depois do assassinato brutal do indigenista uma ótima Bruno Pereira co-apresentadora e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari. O Lula não vai fazer nada. Conta para a nossa audiência qual foi essa providência. Absurdo esse assassinato. Sendo irônica. Sim, eu vou contar então qual foi a providência que o Bolsonaro resolveu tomar. Para quem ainda não sabe, o governo Bolsonaro tomou uma providência. E sabe qual foi? Me ameaçar com uma notícia crime assinada pelo comando das Forças Armadas e pelo ministro da Defesa. E sabe qual foi o crime que eu teria cometido? Eu denunciei numa entrevista o desmantelo que o Bolsonaro promove na Amazônia. Denunciei que ele incapacitou, desmontou, destruiu todos os órgãos de fiscalização, comando e controle que atuam na região, inclusive as Forças Armadas, a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio. Denunciei que, não por acaso, a Amazônia tem várias áreas dominadas por uma holding do crime. Denunciei que esse Estado paralelo age com tal desenvoltura que é impossível, para quem tem a minha experiência, imaginar que alguns membros das Forças de Segurança Nacional possam estar sendo coniventes com essa barbaridade, seja por dolo ou por omissão. Em suma, foi isso que eu denunciei, e se tiver algum... É isso, e eles vestiram a carapuça, né, Ciro? Por isso que eles entraram com essa notícia crime. Você é uma ameaça real a esses canalhas. Não é o Lula, é você. É por isso que eles entraram com essa notícia crime. Aliás, foram poucos que foram solidários. Como eu falei no vídeo de terça-feira, a própria Marina Silva, o Randolfo Rodrigues, que apesar que está com o Lula, mas ele gosta do Ciro e achou um absurdo isso. A Melchiona, deputada federal do PSOL lá no Rio Grande do Sul, e mais um ou outro. A petezada mesmo, a autoculpa do PT, cagou e andou pro Ciro. Eles não estão nem aí. Agora, imaginem se fizesse isso com a Dilma ou com o Lula. Imagina a grita que seria. A hipocrisia. É seletivo essa indignação deles. Assim como os bolsonaristas também, gente. Não adianta. Eles se assemelham muito no método de agir. Não adianta achar que é falsa simetria. Não é. Isso é fato. Não é verdade? Vamos adiante aqui. Agora vai entrar no React mesmo. Aí vai ser um React do React. Alguma inverdade nessas afirmações, por favor, me punam, me corrijam. Mas o fato é que eu falei só o que todo mundo que não tem rabo de palha, nem medo desses arreganhos, sabe que é de fato está acontecendo. Avião com cocaína. O fato é que em nenhum momento eu afirmei que as Forças Armadas, enquanto instituição de Estado, estariam diretamente envolvidas com essa roda do crime a justificar a iniciativa do ministro da Defesa e dos comandantes que naturalmente fazem a vontade bolsonarista, transformando as nossas respeitabilíssimas instituições em ferramenta da fricção política eleitoral. Eu respeito e prezo as Forças Armadas, mas assim como não confundo a ação das Forças Armadas com possíveis erros de algum de seus membros, ou não é verdade que o Brasil passou uma vergonha mundial de quilos de cocaína dentro do avião da comitiva presidencial brasileira na Espanha? Eu vou confundir a Força Aérea, mas é preciso que a gente tenha clareza. Alguém da Força Aérea meteu toneladas ou quilos, não é tonelada, de cocaína dentro de um avião da comitiva do presidente da República. E são copartícipes do assassinato brutal. Por isso continua aí, o general da Segurança Institucional, o general Heleno. Eu, num governo como o meu, se acontece um negócio desse, cai do primeiro ao quinto. Porque, às vezes, você não tem a responsabilidade direta, mas, às vezes, você tem que estabelecer, e isso é uma lição que cada militar profissional sabe, uma tensão na cadeia de comando para que cada membro dessa cadeia de comando saiba muito bem a sua tarefa, seja premiado pelo bom exercício dessas tarefas, dessas missões, e seja eventualmente punido para que, ao se criar esta emulação de que ninguém pode permitir que dezenas de quilos de cocaína seja embarcado e que ninguém seja responsabilizado lá em cima e achar que só o avião lá de baixo, aqui é uma gíria da periferia. Enfim, os possíveis erros de algum dos membros são reais. Também não confundo assim como não confundo as instituições com a parte, eu também não confundo a essência da instituição
com essa linha politiqueira e eleitoreira do seu comando atual. Tudo estimulado por Bolsonaro, que, aliás, é uma figura banida do exército. Caretas. Aliás, o vice dele vai ser... Afastou desses acordões de elite que aconteceram no Brasil, Braga Neto, porque ele queria até soltar bomba, além de ter quebrado a hierarquia e a disciplina. Mas esse processo de politização, de partidarização de setores das Forças Armadas não começou agora. Nesses meses de pré-campanha, ele já vem se intensificando desde os primórdios do governo Bolsonaro. Sim. Graças a Deus, esse sentimento antidemocrático contamina apenas uma pequeníssima minoria da tropa. Mas essa ameaça não pode ser ignorada pelas lideranças verdadeiramente democráticas desse país. Nós não podemos fechar os olhos e calar a voz contra esse processo nefasto, que não se coaduna com o espírito da Constituição Cidadã Federal de 1988. Observando bem, a gente percebe que a origem deste fenômeno teve um início sutil, com a ruptura da boa prática começada em 1999, quando a defesa do país, depois da criação do Ministério da Defesa, passou a ser comandada por ministros civis. Foi Temer, o usurpador, que começou a mudar isso. E se eu for eleito presidente algum dia nessa história, nesse país, me comprometo a retomar essa que é a melhor tradição da democracia. Também vou proibir que os militares da ativa ocupem cargos de confiança do mundo político. Se militar quer ocupar cargo civil, terá que pedir para ir para a reserva. Não poderá dobrar salário e nem ser esse tipo de terrimar de coisa de anfíbio. Isso não é razoável em nenhum país sério do mundo. Para concluir esse tema, eu quero registrar a postura corajosa do meu partido, o PDT, que, através do presidente Carlos Lupe, entrou na justiça contra esse absurdo do comando militar, que é tentar me intimidar, colocando uma falsa luva jurídica na mão autoritária e saudosista dos tempos da ditadura, contra aquele filhotes da ditadura. O PDT entrou com uma ação legítima, uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pelo crime de denunciação caluniosa. Boa. E tenho dito. E é isso mesmo. Muito, muito bom. Gostei muito. Muito obrigado, PDT, ao presidente querido Carlos Lupe. Ciro, e esse escândalo que envolve o Bolsonaro e o ex-ministro da Educação? O noticiário, às vezes, todo mundo só fala disso, né? Deixou para lá. Bom, e não é para menos. Lavou as mãos. Não é para menos, Gisele, porque desde o Mensalão e do Petrolão, nos governos do Lula, que a gente não via coisa igual. Pois é. Esse escândalo Bolsomec... Nem na Dilma não tem, um nomezinho, quem diria? Tem o Mensalão, tem o Petrolão, agora é o Bolsomec. Tem tudo para gerar um furacão, porque a coisa é grande, minha gente. A coisa, pode acreditar, é grande, tão grande, que o Bolsonaro está aí meio que nem barata tonta, cada hora falando uma coisa. Cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça. Eu quero repetir mais uma vez que, apesar do escândalo envolver diretamente alguns pastores, eles representam uma minoria no mundo evangélico, que inclusive está muito envergonhada com tudo isso que está acontecendo. Não se pode condenar, muito menos confundir o todo por causa de uma pequena parte, ainda que seja mal cheirosa e pilantra. Bom, feita a ressalva, vamos relembrar um pouco esse caso. Quando o ex-ministro da Educação e os dois pastores lobistas que intermediavam as verbas do MEC foram presos quarta-feira passada, o Bolsonaro aqui de Goiânia, não tinha nada a ver com a coisa toda. Ele até defendeu a operação da Polícia Federal, dizendo que ela, se ela, a Polícia Federal, prendeu, é porque tinha algum motivo. No dia seguinte, esse ministro, Milton Ribeiro, que a gente já tinha denunciado aqui muitas vezes, e os lobistas Arilton Moura e Gilmar Santos foram soltos por decisão de um juiz federal. E aí foi a vez do delegado da Polícia Federal, que conduzia as investigações, denunciar que houve interferência política no caso. Foi afastado, ele e muitos outros. Um áudio vazado da conversa desse ex-ministro com a sua filha não deixa nenhuma dúvida a respeito. Não só houve interferência, como ela partiu do próprio Bolsonaro. Solta aí, diretor, para a nossa turma ouvir. Direct. Ele está com muito grave esse áudio. Novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? É muito cínico. Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele meu Deus. Vamos fazer uma envolve a coitada da filha, isso. Em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Sentimento. Alguma dúvida resta de que Bolsonaro avisou o ex-ministro sobre a operação da Polícia Federal? Não é possível ter nenhuma dúvida, né? Aí o Bolsonaro, vamos chamar aqui
com o nome devido, que tinha lavado as mãos quando a prisão foi anunciada, deu o primeiro cavalo de pau. Na live, ele chamou a prisão de maldade e falou que tinha exagerado quando disse que botava a cara no fogo. Com a cara queimada, agora com a mão queimada. Agora, ele colocava só as mãos. Cá para nós, o que teria provocado essa mudança de postura? Eu tenho para mim que uma das razões foi esse áudio que flagrou uma conversa do pastor Arilton com a sua advogada. Vamos ouvir. Outro áudio muito grave. Eu preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo. Não, fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, eu falei bastante já com a Dória. Vou ligar e vou conversar. Inacreditável. Com a sua esposa, então, também. Vocês entenderam? O pastor que foi preso e tal fez essa declaração aí que foi gravada por ordem judicial, com autorização judicial. Poucos dias preso, inclusive, hein? O óbvio é que só pode destruir todo mundo quem tem provas robustas de um esquema ilegal. E não existe nenhuma dúvida de que esse pastor Arilton tem prova para dar e vender. Por exemplo, a filha dele, desse pastor, depositou 60 mil reais na conta da mulher do ex-ministro. Não, uma transação coincidência que envolveria a venda de um carro. Bom, o caroço desse angu é tão grande que o próprio Bolsonaro está tendo dificuldade para engolir, e a última dela foi essa. Solta aí, diretor. Assim é em nosso governo. E você pode ver, não foi... Olha quem está do lado. Veja quem está do lado acostumada a ver do Bolsonaro, anteriores. O cara fez uma obra superfaturada, tá? Comprou o material e não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tira... É comum. Bom, tráfico de influência é crime, Bolsonaro. Não é assim, não. Então, agora, o seu governo tem superfaturamento em muitas coisas. Mas uma que eu quero lembrar aqui é que você, Bolsonaro, deu uma ordem ilegal para o comandante do Exército Brasileiro, o ex-comandante, comprar cloroquina. Vocês viram quem estava do lado dele? E eu peguei o contrato e descobri... Vocês viram quem estava do lado lá do Bolsonaro nesse trechinho aí que o Ciro fez o react? O picareta do Pedro Guimarães, o vagabundo assediador de mulheres. Dias depois, a máscara dele caiu, não é? E o Bolsonaro ficou puto, hein? Ficou puto. E foi avisado meses antes sobre essa conduta ridícula e absurda, criminosa, desse safado e desse Pedro Guimarães. Não é? Adiante. Um gigantesco superfaturamento da compra de cloroquina que está toda sendo estragada aí, porque, evidentemente, era uma picaretagem sua. E essa representação está no Tribunal de Contas da União. Claro que eu sei que o poder que tem de tráfico de influência, Bolsonaro, você está tentando fazer de tudo. Tirou o quarto para não investigar os filhos. Tá tudo aí, mas crime... Nós chegamos a esse ponto. Então, quer dizer, o crime de superfaturamento, de comprar uma coisa e não entregar... Esse existia, mas agora é só o crime de tráfico de influência. Tráfico de influência significa conseguir uma decisão do governo em favor de interesses econômicos. É disso que se trata mesmo. Você apresentou os pastores ao ministro, determinou que o ministro desse prioridade no atendimento dos pastores, e os pastores procuraram os prefeitos e começaram a exigir propina para fazer a liberação de dinheiro no Ministério da Educação. Esse é o Bolsomec. Né? Até em Barra de Ouro. Bolsolão. Isso é que é novo, Bolsonaro. Eu conheço a esculhambação aí, já denunciei muito, mas receber propina em Barra de Ouro é recorde do seu governo, Bolsonaro. Bom, em circunstâncias normais, esse Bolsomec, que é o escândalo do Bolsonaro no Ministério da Educação, na educação. Um absurdo, educação, está com o menor orçamento dos últimos 10 anos. Roubando dinheiro das crianças, dos alunos, professores. As universidades sem dinheiro para o custeio. E você aceitar roubalheira no Ministério da Educação. Sabe, eu não sei onde é que é o fundo desse poço, porque cada hora que eu acho que chega... Os bolsominions não estão nem aí, Ciro. Estão nem aí. Eles sabem disso. Eles vão continuar apoiando o mito. Esses 17%, 18% de fanáticos são causa perdida. A gente tem que buscar aquelas pessoas que têm algum brilho na cara, que têm vergonha na cara, que se arrependeu de votar nesse vagabundo chamado Jair Messias Bolsonaro. É corrupto. Não é só na rachadinha. Roubou na vacina. Tá roubando agora no MEC. Liberou geral para o Centrão, para os pastores, para os militares. Mas tem uma galera ali expressiva que ou não quer votar em nenhum dos dois, ou uma pequena parte, admite votar no Lula por enquanto. A gente tem que trazer esse pessoal para o nosso lado, para fazer você, Ciro, chegar ao segundo turno e vencer o São Lula lá. Né?
adiante. Já está caminhando para o final, galera. Chegamos nele, abre um alçapão e você vê a coisa. Bom, em tempos normais, esse Bolsonaro tinha que acabar em impeachment. Mas nesse Brasil de Bolsonaro, a gente sabe como a coisa funciona. Daqui a pouco, todo mundo que está à frente dessa investigação é exonerado, transferido para o cafundó do Judas e tudo volta a estaca zero. Tem um vídeo que circula nas redes que mostra bem como é esse processo. Solta aí, diretor. Eu não vou esperar fuder a minha família toda de sacanagem. O abril de 2020. Meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Canalha. E ponto final. Mudou todos. Olha aí. Mudou os delegados. Mexeu com os filhinhos, tá fora. E porque ele é bandido, por isso que ele defende. Essa é a mais triste e dura realidade, meu irmão, minha irmã. Investigou, está fora. Denunciou, que ponto é perseguido. Chegou no nosso país. É isso aí, José. Bom, nossa live de número 40 está entrando na reta final e a gente agradece muito, mas muito mesmo, a todo mundo que vem nos acompanhando durante todo esse tempo. 40 semanas, já é muita coisa. 40 também aqui está chegando agora, que viu hoje a primeira live aqui com o David, que foi bem... Muito acho boa. que foi o recordista. Foi a maior entrevista que a gente já fez. Gisele. Como eu falei, 1h20. E o seu convidado foi maior. Foi bem legal. Foi sim. A força de vocês é muito importante para a gente romper essa barragem da polarização. A gente vai romper. E olha, que tem muita chance disso acontecer. Quem está dizendo isso nem sou eu, mas o Antônio Lavareda, um dos mais muito boa. políticos do Brasil. Esqueci de comentar para vocês no vídeo. Olha só. E tem muita gente que não quer votar em Bolsonaro, mas também não quer votar. Lá da Bahia. Tem um contingente que parece razoável. E algumas pessoas admitem que esses votos, ao invés de ir para Simone, vão para Ciro Gomes. E ele se tornar mais competitivo e até chegar ao segundo turno. Você acha que isso seria possível? Olha, do ponto de vista técnico, Mário, o candidato que até o momento, o candidato que, fora da condição de liderança ou vice-liderança, o candidato que apresenta maiores condições, chances de crescimento, obviamente é Ciro Gomes, como você aponta. E por que isso? Por que nós podemos dizer que tecnicamente está bastante claro? Porque as pesquisas frequentemente indagam a, chamemos, segunda intenção de voto das pessoas, a segunda preferência. E em todos os levantamentos, é o nome de Ciro Gomes que vem à frente com mais de 20%. Ele é o segunda preferência. Das menções, das respostas dos entrevistados. Bom, pesquisa é retrato do momento, aquela velha lenga-lenga e a vida... Aliás, assim, o próprio perfil do Ciro, no início dessa semana agora, ele retuitou essa chamada aí, essa matéria, e eu próprio fiz questão de pensar essa fala muito boa do Lavareda e postei lá no perfil da Ciro Progressista no Twitter. Quem nos acompanha lá viu, a gente foi o primeiro a fazer isso, depois o perfil da Juliana Brizola também fez algo semelhante. Não é isso, a gente tem que mostrar para o eleitorado que o Ciro é a segunda opção, que ele tem um potencial de crescimento alto, que ele tem uma rejeição baixa, que ele está ali com seus 9%, 10%, chegando já nos 2 dígitos de fato, né? E é muito difícil chegar nisso. Ele é o único candidato que pode romper essa polarização. Então a gente tem que mostrar isso para o eleitorado, como eu falei agora há pouco. Quem se arrependeu de votar no Bolsonaro, não vote no Lula, vote no Ciro. Está na hora de você olhar para o Ciro. Vote em um para tirar 2. Nem L de Lula, nem Arminha. C de Ciro. Vamos finalizar aqui o react, e aí vai ter a surpresinha, eu vou fazer um breve react do Bolsonaro e do Lula. Eles falaram 2 grandes bobagens essa semana.
Vou fazer questão de fazer um rápido react deles e vamos finalizar com chave de ouro com o react de uma grande sketch do grande Tom Cavalcante. Muito boa, envolvendo, obviamente, Ciro, Lula e Bolsonaro. Nós vamos finalizar aqui o react do react. Não é retrato, a vida é filme, é tudo que eu tenho vontade de dizer. Deixa eu dizer para todo mundo que está me acompanhando aqui. Essa candidatura, muito boa para nós essa pré-candidatura, essa proposta de uma alternativa, não é porque é fácil, não é porque é simples, é porque ela é necessária. Exatamente. O Brasil não suporta mais, 4 anos de um mesmo modelo econômico, de um mesmo modelo de governança política. O modelo econômico produziu a maior tragédia social da nossa história. A fome está no lar de 33 milhões de pessoas. E a fome ou a precariedade na alimentação está no lar de 130 milhões de 33 pessoas. milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de brasileiros ganham menos do que o salário mínimo, que tem o pior poder de compra da história. Essa tragédia é muito grave, mas ela tem sido agravada pelo Bolsonaro. As pessoas estão passando dificuldade mesmo. E o Brasil não aguenta mais, trocar a cor da bandeira, o vermelho pelo verde e amarelo, a política, a retórica da conversa fiada, o azul, amarelo, o vermelho e tal. A estrela, tem a ver com o que eu vou fazer daqui a pouco. Todo mundo repetir a mesma coisa, os bandidos, os ladrões, os corruptos, mandando e desmandando na vida brasileira, transformar a presidência da República no testa de ferro disso. É evidente que isso não é fácil, quebrar isso não é fácil, mas nós não estamos aqui porque é fácil, estamos aqui porque é necessário. E acredite, a maioria esmagadora do povo brasileiro percebe que nós precisamos mudar. É só a gente ter paciência, humildade, acreditar resiliência, que é perfeitamente possível. Paciência. Não ser muita luta, muita militância, luta. Exemplo, que é o que nós da Turma Boa somos capazes de dar ao povo brasileiro. Uma boa ideia, que entenda o problema do Brasil, que estabeleça uma boa solução, que estabeleça concretude, de onde vem o dinheiro, qual é o prazo, quem vai executar, divisão de tarefas, que fira os interesses agora para eleger uma ideia e não uma personalidade. E militância, e ninguém tem nem a melhor ideia, porque os dois se demitiram, estão defendendo o mesmo modelo econômico. Isso aí. Ninguém tem o liberalismo. O bom exemplo, porque, por exemplo, como é que o Lula e o Bolsonaro vão se enfrentar no gravíssimo tema da corrupção? Dois corruptos. Percebe? E nós temos capacidade de fazer, e ninguém tem a militância que eu tenho. Então, vida que segue. Minha homenagem a Mauro Zacher, na conclusão também, acredito que ainda vamos ter aí... Descanse em paz, Mauro Zacher, grande vereador do PDT. Nosso cartunista tímido, vai ter de Porto Alegre. Então, mais uma vez, uma homenagem ao Mauro Zacher, mais uma vez, uma homenagem a toda a comunidade LGBTIA+, contem comigo, a gente tem que ter discrição, respeitar, né, os valores da sociedade, mas o que a gente precisa fazer humildemente é ensinar de que a tolerância, o respeito à diferença são a única forma de nós convivermos harmonicamente numa democracia. Ou, se não quiserem ouvir a minha palavra de cientista político, vamos ouvir o verso de Lulu Santos. Consideramos justa toda forma de amor. E eu considero justa toda forma de amor. Adorei. Eu sei, isso é a sua verdade. Então, foi esse o react do react. Foi muito boa essa Ciro Gaines, foi longa. A entrevista com o David foi longa, 1h20, e depois teve esse react, tema do dia, e finalizou ali com mais uma grande charge do grande, o cartunista tímido. Falei isso já em vídeos anteriores, mas muito obrigado pela homenagem de algumas semanas atrás, cartunista tímido, e vejam a última charge do mesmo. Os outros vídeos são muito bons, espero que ele seja incorporado oficialmente na campanha, que faça 2, 3 vídeos por semana. O cara é muito bom, é muito talentoso. A última, inclusive, já comentando aí, não vou fazer o react dela não, senão vai ficar muito extensa a nossa live, já estamos caminhando para o final, mas gostei muito das referências ao Raul Seixas, ao Bob Dylan e ao grande Eduardo Matarazzo Suplicy. Sou fã de todos eles, e o Suplicy que é sacaneado, subjugado pelos petistas. Aliás, não de agora, já tem tempo, não é? Já tive a grande honra de entrevistá-lo aqui há uns 5 anos atrás, aqui em Goiânia, numa rádio daqui, a Interativa, que o Ciro já foi, inclusive, na mesma época. Enfim, esse cara é muito bom, assim como o grande cartunista tímido.